Você sabe o que é nexialista? Talvez seja uma das palavras mais importantes que você vai escutar nessa era de inteligência artificial. Primeira vez que eu escutei essa palavra tem um bom tempo, aliás, bons anos. Estava almoçando com o Walter Longo. Eu lembro que foi pouco tempo depois que a gente gravou um podcast lá com o Thiago Nigro. E aquele almoço me marcou porque ele falou duas coisas, né? Estava contando minha história que eu fazia, né? Ele perguntando a parte de empreendedorismo, de inovação. Ele olha para mim. Você já leu aquele livro Lunáticos? Né? É um livro super conhecido, eu achei engraçado. Não sabia se ele estava me elogiando ou não, depois fui entender que era um elogio. Mas daí é uma outra história. E depois de muito papo, vai, ele olhou para mim e falou: Você é um nexialista. Então, vou contar aqui para vocês o que é nexialista e por que essa palavra é tão importante nos dias de hoje. Então, vamos lá, pessoal. O nexialista é o arquiteto das conexões relevantes, né? O tradutor de sistemas complexos. E eu vejo que esse novo líder de uma era de inteligência artificial. A gente vive num tempo em que a informação está se multiplicando numa velocidade impossível de acompanhar. E que as empresas deixaram de ser estruturas lineares para se tornarem verdadeiros ecossistemas vivos, interdependentes e em constante transformação. Nesse cenário, a especialização isolada já não basta, e o conhecimento superficial também não sustenta nenhuma vantagem competitiva. A IA acelerou esse processo de forma irreversível. Agora, o profissional que consegue conectar temas, traduzir complexidade e navegar entre disciplinas é o que realmente se destaca. E esse profissional tem um nome, o nexialista. Nexialista vem do latim nexus, conexão. A expressão nasceu na ficção científica, mas descreve com precisão o profissional mais necessário do nosso século, século XXI. Enquanto o especialista aprofunda em um único campo e o generalista ele observa várias áreas sem grande profundidade, o nexialista faz essa ponte. Ele transita, traduz, ele integra. E ele, entendendo o detalhe sem perder o todo, entende o todo sem ignorar o detalhe. Ele pensa nas relações e vê aquilo que ninguém mais vê, como cada parte influencia o sistema completo. O nexialista ele opera onde o generalista não alcança e onde o especialista não consegue sair. E dessa mentalidade se torna indispensável com a chegada da IA. A IA mudou o jogo, ela ampliou nossa capacidade, ela aumentou nosso alcance e colocou no bolso de qualquer pessoa um poder que antes era restrito às grandes instituições. Mas há um detalhe crucial, pessoal: a IA não pensa por nós, ela potencializa quem já sabe pensar, quem já sabe conectar e quem já sabe interpretar. E é exatamente por isso que o nexialista se torna uma figura central. Ele não compete com a IA, ele colabora com ela, ele sabe fazer as perguntas certas, ele entende contexto, ele cria pontes entre conhecimentos e usa a IA como multiplicador de seu repertório. Então, enquanto muitos profissionais temem ser substituídos, o nexialista entende que a IA o torna mais poderoso. Porque a IA, sem contexto, ela é estatística, é uma probabilidade. E a IA, sem direção, é só processamento. Inteligência artificial sem conexão é um grande desperdício. E o nexialista é quem dá contexto, ele dá direção, ele dá sentido. Ele, na verdade, é esse maestro que orquestra tudo, toda essa potencialização da IA. Então, torna claro quando a gente observa alguns modelos de negócio, eles estão se transformando. Empresas não operam mais como departamentos independentes. Elas funcionam como verdadeiros ecossistemas. Ecossistema de produtos, ecossistema de serviço, de dados, de experiência, de comunidades. Ecossistemas que dependem de interoperabilidade, de colaboração e visão sistêmica. Liderar ecossistemas exige integrar disciplinas, cruzar repertórios e entender impactos em cadeia. O especialista tende a proteger seu domínio. O generalista ele observa a paisagem, mas o nexialista enxerga o mapa todo e consegue redesenhar caminhos. Ele percebe onde a IA pode automatizar, onde ela pode ampliar, onde pode prever e onde pode criar vantagem competitiva real. Ele enxerga oportunidades e riscos antes dos outros, que somente funciona conectando padrões. E a IA, ao amplificar dados, tendências e insights, só deixa essas conexões ainda mais óbvias para quem sabe onde procurar. O nexialista celebra a mudança, ele não se assusta com a velocidade, ele a utiliza. Ele vê na mudança matéria-prima para a inovação. Ele entende que o papel da liderança no século XXI não é controlar, mas orquestrar. Não é apenas decidir, mas integrar.
Não é planejar, mas antecipar. A mentalidade nexialista permite enxergar complementariedades e sinergias que outros provavelmente vão ignorar. É o que permite entender por que ecossistemas como a Virgin ou Amazon funcionam tão bem. Elas conectam áreas diferentes, aviação, streaming, varejo, cloud, logística, e transformam isso em vantagem competitiva. O nexialista faz isso dentro das empresas. Ele une estratégia e operação, ele une tecnologia e humano, dados e narrativa, o presente e o futuro. Só que nada disso funciona sem a base mental que sustenta o nexialista. A primeira base é a curiosidade. Curiosidade é matéria-prima da mente conectiva. O nexialista não aceita respostas prontas. Ele não fica preso à zona de conforto. Ele não para no sempre foi assim. Ele sente o incômodo produtivo que move o progresso. O futuro será dividido entre curiosos e incuriosos, e só o primeiro grupo prosperará com a IA. A segunda base é a isenção. O nexialista não está preso a certezas. Ele sabe que a certeza pode ser inimiga da evolução. Ele reconhece que não sabe e busca quem sabe. Ele amplia perspectivas, ele evita esse viés clássico de quem vê tudo como prego porque só aprendeu a usar o martelo. Isso torna muito mais eficiente em times multidisciplinares e em ambientes tecnológicos. A terceira base é o propósito. O nexialista ele não abraça qualquer oportunidade, ele filtra. Ele entende o impacto das escolhas, acho que no todo. Ele busca essa coerência, ele busca direção, ele busca significado. Em um mundo inundado por possibilidades, propósito é a bússola. A quarta base é a imaginação. A imaginação é o motor da antecipação. O nexialista opera com a lógica do e se. Ele simula cenários, testa hipóteses, antevê impactos. E quando ele combina essa capacidade com a IA, tudo se amplifica. A IA ajuda a rodar cenários, criar alternativas, testar probabilidades. A imaginação humana cria as perguntas, a IA expande as respostas. E isso transforma o nexialista num planejador de futuros prováveis. A quinta base é o repertório. Para conectar pontos, é preciso ter pontos para conectar. Repertório é poder. Quanto maior o repertório, mais criativas e rápidas são as conexões. E a IA funciona como um acelerador desse repertório. Ela amplifica a capacidade de aprender, de memorizar, de sintetizar, de extrapolar. Nesse contexto, o nexialista ele se torna naturalmente empreendedor. Ele quer entender o todo do negócio, quer saber como as peças se encaixam, quer analisar o funcionamento completo do sistema. Ele age como dono, mesmo dentro de uma empresa. É o que a gente chama de intraempreendedor, que também pode provocar mudanças, melhorar processos e criar novos caminhos. Na nova era digital, em que a IA nos dá onisciência e capacidade quase ilimitada de processar informação, não vencerá quem sabe mais sobre um único assunto. Vencerá quem consegue combinar coisas que ninguém jamais pensou em combinar. Quem usa IA com alavanca, quem transforma dados em decisões, quem traduz complexidade em estratégia, quem gera valor conectando o que parecia não ter nenhuma relação. Então o futuro pertence a esse profissional, o nexialista, o líder que integra, o empreendedor que antecipa. Ele é um agente de transformação que orquestra. E a pergunta final é inevitável. O nexialista já existe dentro de você? Porque talvez ele já esteja aí. Pode ser que esteja apenas adormecido. E despertar essa mentalidade pode ser exatamente o diferencial que vai definir a sua relevância na era da inteligência artificial.